E a decisão está tomada sobre Luiz Henrique e Thiago Almada. Vamos falar sobre isso, torcedor. Vamos falar também de proposta recusada do Flamengo. Vou trazer uma excelente notícia para o técnico Leonardo Jardim e a lista dos relacionados dos jogadores que estão embarcando para Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo seu like e a sua inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado, não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui. Já falando da situação aqui, envolvendo a situação da lista dos relacionados, rapaziada, porque a situação é o seguinte, nação é o seguinte, nós estamos aqui com a lista dos relacionados. O Flamengo o voo previsto do Flamengo para sair aqui do Rio de Janeiro está previsto para 7 horas da noite, e a chegada do Flamengo está em torno ali de 9, 9h30, quase 10 horas da noite. O Flamengo deve chegar lá bem tarde já. Então vamos lá, os jogadores que estão indo lá para Porto Alegre são Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz de volta, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Rossi, Samuel Lino, Saul e Vitão e o Wallace. Esses são os jogadores que estão relacionados para a partida contra o Internacional. A gente sabe que vocês já perceberam que eu não falei o nome do Paquetá e também do Gonzalo Plata, né? O Paquetá segue com a lesão na coxa esquerda e o Gonzalo Plata segue com a lesão lá esqueci o nome do céu. Esqueci o nome agora da lesão que ele tá lá no joelho, mas depois eu vou pegar para falar para vocês. Esqueci o nome agora da lesão que ele tá no joelho, mas gente, só é o seguinte, o Léo Ortiz é o seguinte, ele já estava 100% para o jogo contra o São Paulo. Porém, o técnico Leonardo Jardim achou melhor poupar ele por opção técnica. Tem a situação também de De La Cruz, que ele foi poupado por opção técnica no jogo contra o São Paulo. E aí acabou que nesse jogo o técnico Leonardo Jardim relacionou tanto De La Cruz como o Léo Ortiz. Então esses são os jogadores que estão relacionados. O Léo Ortiz, que a última partida que ele jogou foi a partida contra Curitiba, que foi o último jogo do Flamengo antes da parada da Copa do Mundo. Inclusive, ele saiu machucado naquele jogo, bem no início da partida, e aí de lá pra cá ele ficou a intertemporada toda cuidando da lesão. Ainda ficou fora do amistoso contra o Olímpia aqui em Brasília, ficou fora também do jogo contra a Chapecoense, contra o São Paulo, e voltou agora, está à disposição. A mesma situação o Carrascal, né? O Carrascal foi punido pelo pleno do STJD após aquele pé levantado em cima do zagueiro Murilo do Palmeiras. Ele pegou 3 jogos de suspensão. Ele cumpriu o primeiro jogo no jogo contra o Curitiba, o último jogo do Flamengo para a parada da Copa do Mundo. Cumpriu o jogo contra a Chapecoense, contra o São Paulo, e agora está à disposição do técnico Leonardo Jardim. Então aí ele tem praticamente 3 reforços, né? Carrascal, De La Cruz e Léo Ortiz. 3 reforços aí super importantes para o técnico português Leonardo Jardim. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação, envolvendo a situação do Léo Pereira, galera, porque a informação é que o Flamengo recusou a proposta do Beşiktaş da Turquia, mas isso aí também era óbvio. O Flamengo, gente, estava na cara que o Flamengo não ia vender o Léo Pereira por 10 milhões de euros. É um valor baixíssimo. 10 milhões de euros você não cobra nem o Royal. O Flamengo pagou quase 100 milhões, não é? É muito difícil você achar um jogador de 10 milhões de euros no mercado hoje. É praticamente impossível você achar hoje. Então, já era meio óbvio, com um zagueiro titular absoluto, quase não lesiona,
tá vivendo um excelente momento com a camisa do Flamengo, recém-convocado para a Copa do Mundo. Ah, tu mas não jogou, mas estava fazendo parte do elenco. Se o Brasil fosse campeão, ele ia ser campeão também. Ele não jogou, mas estava fazendo parte do elenco. Então era óbvio que a gente, os torcedores, eu me incluo nesse, que eu também sou torcedor, o Flamengo ia recusar essa proposta. É claro, agora, Arthur, mas eles vão fazer outra proposta? Aí é outra coisa, a gente não sabe se o Besiktas vai fazer outra proposta, né? Se vai aumentar essa proposta para 20, 30. Lembrando, o Flamengo aceita, o Flamengo está até disposto, desde que o valor seja o valor que o Flamengo considere uma proposta irrecusável. Ah, se chegar uma proposta de 100 milhões, o Flamengo será que vai vender? Gente, não sei, sabe? Eu não quero pensar nisso porque eu acho que dificilmente pode chegar uma proposta, sim, pode. Mas, enfim, vamos aguardar para ver. O fato é que o Flamengo recusou a proposta do Besiktas, que já era praticamente óbvio que o Flamengo ia recusar essa proposta. Enfim, o jogador continua no Flamengo e à disposição do treinador, mesmo sabendo dessa possível negociação com o Besiktas. Bom, vamos falar agora sobre a decisão que já está tomada. Antes de falar também sobre que são as duas decisões, Almada e Luiz Henrique. Eu vou começar falando do Almada, porque, gente, a situação do Almada aqui é o seguinte. A informação que saiu é que o Botafogo não tem 50% dos direitos do Almada. Eu tinha trago informação alguns dias atrás que o Botafogo, que o Flamengo comprando o Almada ia ajudar o Botafogo, mas não vai, porque saiu uma informação lá que o Botafogo vendeu esses 50% depois que vendeu o Thiago Almada lá pro Atlético de Madrid. Então eles não têm porcentagem nem do Almada e nem do Luiz Henrique. Ou seja, a negociação tá do jeito que o Flamengo quer. Por quê? Quando o Flamengo ficou sabendo disso, que o Botafogo ia ter os 50% do Almada, a ideia do Flamengo era comprar o Almada por 50% por 20 milhões de euros. Agora, como o Flamengo está sabendo que não tá, o Botafogo não tem esse 50%, o Flamengo vai comprar o 100% do jogador por 28 milhões de euros, que pode chegar até 30 milhões de euros. Então, a negociação está do jeito que o Flamengo quer. Do jeito ela tá caminhando, dizendo: vem Flamengo, fecha comigo, tá ligado? Tá basicamente assim, ela tá do jeito que o Flamengo está esperando. É claro que a negociação com o Almada está muito avançada. A informação é que o jogador pode ser anunciado a qualquer momento pelo Flamengo. Agora, a situação do Luiz Henrique é outra. O jogador ele já deu sinal verde que quer voltar ao Brasil. Agora falta o Flamengo tentar abrir uma negociação. O Flamengo só está no momento monitorando o atacante. É claro que o Flamengo sabe que negociar com os caras é muito difícil. O Flamengo já perdeu o Claudinho, já perdeu o Wendel, já perdeu o atacante Arthur, que hoje está no São Paulo. Já falei isso milhares de vezes aqui. O Flamengo já perdeu muitos jogadores excludentes. Eles são muito ruins de negócio. Chega no final, eles vão lá, aumenta o salário do cara, renova o contrato, e o Flamengo acaba que o Flamengo e nem eles recebem dinheiro. Então o Flamengo sai praticamente sim no prejuízo, tá ligado? Então, igual eu falei, agora é uma excelente notícia, porque agora a negociação tá perfect, tá esplêndido, porque ela tá do jeito que o Flamengo, porque o Botafogo também não tem nenhuma porcentagem do Luiz Henrique, tá? Havia uma expectativa que ele também tivesse uma porcentagem pequena do Luiz Henrique, mas ele não tem nenhuma porcentagem do Luiz Henrique. Ou seja, mesmo que o Flamengo compre o jogador do Zente, o Flamengo não vai pagar a porcentagem, porque eles não têm. O Botafogo não colocou porcentagem quando vendeu o Luiz Henrique. Estava tanto esperado para conseguir um dinheiro que nem colocou, nem que seja 5%. Nem colocou porcentagem. Ou seja, a negociação está do jeito que o Flamengo queria. Ou seja, é claro que o Botafogo segue interessado na contratação do Luiz Henrique, mas nesse critério e na situação que o Botafogo queria envolver o Danilo não quis, o Flamengo já está na frente pelo Luiz Henrique. Vamos aguardar para ver. Bom, daqui a pouquinho o Flamengo chega lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Internacional amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite. Tomara que o Flamengo consiga garantir uma ótima vitória. Bom, calma aí, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre a situação do Internacional, que acabou de ser punido pelo STJD, galera. A situação é a seguinte: o zagueiro Vitor Gabriel, ele deu aquela entrada no acho que é meio atacante, né, do Cruzeiro, recém-contratado Gabriel Peck, que era um pedido inclusive pelo técnico Arthur Jorge.
eram as contratações mais esperadas do Cruzeiro, que ele inclusive jogou no Vasco, jogou muito bem, recente. E aí aconteceu o seguinte, ele estreou e aí o Vitor Gabriel deu uma entrada cabulosa que acabou com o tornozelo dele saiu sangrando, ele não conseguia andar, mano. Ele teve que passar por cirurgia. E aí o pleno do STJD puniu o jogador lá na saída do Rio de Janeiro. Nossa, teve uma confusão. Nosso empresário do cara levou áudio falso, áudio do VAR falso para poder conseguir uma punição menor, ou então para nem conseguir punição, mas isso foi descoberto na hora. E aí a informação é que o jogador está punido, ele só vai voltar a jogar quando o atacante Gabriel Peck voltar. Então, eu vi até um pessoal falando que ele pode voltar aí, ele deve voltar, então ele deve ficar de fora em uns 3, 4 meses, ou seja, praticamente o ano dos dois acabou, tá ligado? Enfim, o Internacional. E aí, gente, o que se fala lá em Porto Alegre é que o Internacional está revoltado, principalmente com a punição do Vitor Gabriel, e principalmente porque o time vem de 2 derrotas seguidas e está perto da zona de rebaixamento. Então é claro que o Flamengo não tem nada a ver com isso, porque o Flamengo tem a mania de jogar contra os times e ressuscitar os times. Não, o Flamengo tem que chegar lá, ganhar o jogo, porque tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar o jogo de amanhã para chegar mais perto do Palmeiras. Vacilão contra o São Paulo em casa, amanhã tem a obrigação de ganhar. De quanto, meu filho? 1-0 chorado, não importa com gol de quem seja. Tem que ganhar a partida de amanhã contra o Internacional. Bom, galera, transformações aqui do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou!